Eu vou falar um pouquinho sobre os últimos projetos de Ruby que a gente tem feito na ThoughtWorks, mas um pouquinho sobre eu primeiro, porque eu sou um egoísta, egocêntrico maldito. Eu estou trabalhando lá para ThoughtWorks desde 2004, fui para Londres nessa época e voltei aqui para o Brasil agora. Estive trabalhando com Ruby, com Java, com .NET, ASP, PHP, o que for. E agora voltei para o Brasil, estou mudando para cá. Essas são as URLs que vocês podem me encontrar e tal. Ou vocês também podem procurar pelo meu nome, sei lá. Mas quem que é a ThoughtWorks, né? Eu estou lá no stand e a gente tem recebido muita pergunta, assim, do tipo, mas e aí, o que vocês fazem e tal? A gente é uma consultoria, a gente tem mais ou menos 1.200 consultores espalhados pelo mundo, em 9 e agora 10 escritórios, em 7 países diferentes. A gente começou nos Estados Unidos, expandiu para o Reino Unido, depois Canadá, China, Índia, Austrália e agora finalmente Brasil. A gente está planejando montar nossas operações aqui no Brasil, inicialmente em Porto Alegre, mas com previsão de se expandir aqui para São Paulo, Rio de Janeiro e tudo mais. Nós somos pioneiros em metodologias ágeis, foi um dos motivos para eu ter entrado na ThoughtWorks. Eu gostava bastante de Extreme Programming, de Scrum e tudo mais, e queria aprender melhor como é que funcionava a coisa na fonte, então eu fui para lá. A gente desenvolve principalmente software customizado para clientes razoavelmente grandes, algumas startups, e até hoje a gente já fez mais de 300 projetos. A ThoughtWorks está em operação desde 96, mais ou menos, e a gente começou a fazer projetos com metodologias ágeis mais ou menos em 99, 2000. Algumas das metodologias já estavam por ali, e quando a coisa toda foi instituída, né, no Manifesto Ágil mesmo, a gente já estava, de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, já engrenado, né, nesse tipo de coisa. Há pouco tempo atrás, a gente montou a divisão de produtos, chamada ThoughtWorks Studios. A gente percebeu que tinha um monte de coisas que a gente, no dia a dia, tinha problemas em implementar, em desenvolver, e a gente acabava refazendo essas coisas em todos os projetos. Por exemplo, integração contínua, ou uma ferramenta de gerenciamento de cartões, ou de tarefas que pudesse ser distribuída em diversas localizações. E uma ferramenta de teste de aceitação. Para quem viu o Cucumber, o Twist é mais ou menos isso, só que com uma IDE em volta. Ele é baseado no Eclipse. Mas vamos lá. Especificamente em Ruby, a gente fez 41, eu acho que 42 projetos até agora, espalhados pelo mundo. E a grande maioria deles tinha por volta de 20 desenvolvedores e durava até mais ou menos uns 12 meses. Eu não sei se vocês vão conseguir ver o gráfico. Acho que dá, né? A gente teve 3 projetos grandes e vocês podem ver que esses caras são os pontos fora da curva ali. E a gente vai chamar ele só de Atlanta, Jersey e... Tem mais um projeto interessante que está nessa lista aí de projetos feitos em Ruby, que é o Mingle. Mingle é a ferramenta de gerenciamento de cartões virtual da ThoughtWorks. E ele foi inteiro escrito em Ruby. Ele é distribuído baseado no JRuby. Então ele tem ele é empacotado ali numa JVM, tem um instalador e tal. E esse cara teve mais ou menos... Ele passou por mais ou menos 4 países até se basear agora em 2 times. Tem um time em São Francisco e um time em Beijing. Nos últimos anos, a gente tem visto uma adoção muito rápida de Ruby, pelo menos do que os nossos clientes nos pedem. Né? Vocês podem fazer alguma coisa? Tá, você tem alguma tecnologia específica? Tem, Ruby. Pode fazer em Rails, então manda ver. Eu quero a produtividade, eu quero a leveza da plataforma, eu quero usar isso como ferramenta para trazer mais negócio mais rápido. A gente viu uma adoção bem grande em alguns países, mas em outros não foi tão rápido assim. Um exemplo bem notório é o Reino Unido, que tende a ser um pouco mais conservador na adoção de novas tecnologias, ou tende a ser um pouco mais fechado quando o assunto
inovação e eles não, a Inglaterra acaba não tendo uma cena muito grande de startups. Algumas exceções grandes, tipo a Last.fm e Doppler e por aí vai, mas no geral a inovação é um pouco contida. Em compensação, a gente viu que na Índia, um dos primeiros projetos em Ruby que apareceram foram por lá. Tipicamente, a Índia consome, né, a tecnologia de outros países quando os clientes de offshore da maioria do pessoal lá resolve usar alguma coisa. Mas a gente viu que teve muita inovação que saiu da Índia, pelo menos dos escritórios da ThoughtWorks, e tem sido bem legal acompanhar a adoção de Ruby, de Rails e tudo mais, pelo pessoal de lá. Ainda assim, a grande maioria dos nossos projetos acabou acontecendo nos Estados Unidos. Obi Fernandes é provavelmente um dos culpados aí. Ele estava na ThoughtWorks nessa época e mandava e-mails todo santo dia, né, tentando promover melhor a plataforma. Desses projetos, a gente fez algumas perguntas. A gente perguntou um pouquinho para todo mundo que tinha alguma mão na liderança desses projetos que aconteceram na ThoughtWorks e viu, foi uma escolha adequada? Desses, uma grande maioria, 36 projetos, responderam sim, foi ótimo. Funcionou legal, não tivemos problemas, ou tivemos alguns problemas, mas poderia ter sido bem pior, e por aí vai. Mas caso de sucesso não dá tanta informação interessante. A gente ficou mais focado nesses 5 aí que disseram não foi uma escolha adequada. Eu achava que eu tinha mais informações sobre isso. Nesses a gente vai tentar entender o porquê que não foi uma escolha adequada. A maioria deles, 4 dos 5 que disseram que não, disse que Ruby foi um pouco mais difícil de lidar, por ser uma linguagem dinâmica, por ser um ambiente novo, por ainda ter pouca informação divulgada a respeito dos detalhes mais técnicos e tal. E também porque tem uma curva de aprendizado que às vezes não cabe no projeto onde você que você está implementando. Em um desses outros casos, a gente teve uma pressão social muito grande. O cliente não queria, o cliente em geral não queria que a gente usasse Ruby, mas o líder técnico desse projeto, que era do cliente, discordava disso e queria que a coisa fosse feita em Ruby. Então teve um pouco de atrito aí nessa questão política da coisa, e eles decidiram que não tinha sido uma boa escolha. Era talvez mais fácil ter feito em alguma outra linguagem e ter evitado a politicagem toda. Mas uma boa notícia, e talvez isso seja, aliás, isso é com certeza informação subjetiva, né? Mas desses projetos, uma grande maioria disse que Ruby é mais produtivo. Não tinha muitas dúvidas sobre isso. Um desses projetos, que provavelmente foi um dos que se atracou um pouco mais com a questão técnica e a curva de aprendizado e tudo mais, disse que não, na verdade a produtividade de Ruby foi negativa e afetou mesmo o nosso projeto, não valeu a pena usar. Mas a grande maioria aí, 13 desses projetos, disse que foi 2 vezes mais produtivo. A gente conseguiu fazer muito mais coisa, muito mais rápido, entregou valor para o cliente, né? Entrou em produção mais cedo e tudo mais. Desses projetos a gente também me perguntou, e aí? Como é que foi a performance? Né? A gente escuta muito falar que Ruby é lento, que não dá para colocar num sistema pesado, que você tem que se preocupar demais com testes de performance e fazer com que a performance seja ideal para o seu sistema. Alguém aqui já teve um problema desses? Ninguém? Vou pular o slide então. Né? Vocês já sabem que Ruby não é lento, então pronto. Mas e aí, quem que acha Ruby difícil de entender? Quem assistiu a palestra do Fábio Kung ontem? Quem entendeu tudo? Número razoável de mãos levantou, mas teve uma galera que ficou meio assim, não sei não, cara. Eu já tinha visto os slides do Kung, não bem os slides, mas eu já tinha visto o que ele estava demonstrando ali.
E, para ser sincero, tem muita coisa ali que a gente não usa no dia a dia, né? Mas tem técnicas muito legais. Eu ainda acho que, se você comparar o Ruby com uma linguagem, vamos dizer, normal, vai para o mercado hoje em dia, Java, .NET, sei lá, C Sharp, ah, tem muito conceito novo ali, tem muita coisa interessante e tem essa curva de aprendizado, né? A gente levou em consideração isso e viu que existia uma curva de aprendizado, mas também a gente estava tentando entender melhor como é que funcionava a curva de manutenção, né? Depois que você aprendeu e depois que você escreveu o código Ruby, como é que você dá manutenção naquele negócio? Como é que fica para você chegar num código que você nunca viu antes e tentar se entender com a coisa e consertar um bug ou algo assim? No fim das contas, a discussão acabou caindo para metaprogramação. Metaprogramação, que foi aquilo que vocês viram na palestra do Kung um pouco mais, tem uma curva interessante. Quanto mais você usa, mais você acaba se entendendo com a coisa, mas você chega a um ponto onde tem ali uma divisão meio esquisita. Passando desse ponto, metaprogramação é óbvia e faz todo sentido e é muito bom de usar, porque você tem uma produtividade maior, você tem mais flexibilidade de lidar com os conceitos no seu sistema, mas passando isso ao longo do tempo, você começa a ver que excesso de metaprogramação faz muito mal, porque tem ali os seus usos, mas pode tornar o código muito difícil de entender. Mas e aí? Desse pessoal, quem disse que é uma plataforma viável? Quem que acha que Ruby não é uma plataforma viável hoje em dia? Quem que veio para a Rails Summit acha que a plataforma não é viável? Agora, tem algumas considerações. Para muita gente, para muito projeto, para muito lugar, ainda não é uma plataforma viável. Você tem problemas sociais, você tem gente que ainda não conhece Ruby, você tem times que estão mal estruturados, que não estão prontos para participar de uma organização de aprendizado. Você não tem aquele ambiente onde todo mundo consegue aprender e errar e entender melhor o feedback e participar de uma coisa assim. E tem os problemas técnicos. Algumas coisas realmente não faz sentido se fazer em Ruby ainda. Não existem extensões para algumas coisas. A integração com alguns sistemas, especificamente os sistemas em .NET, ainda está um pouco estranha. E por aí vai. Então, apesar de eu ser um dos caras que mais gosta de Ruby lá na ThoughtWorks, estou usando com alguma frequência desde 2004, 2005, por aí, eu ainda tenho muito cuidado ao sugerir Ruby como uma solução para tudo. Eu ainda acho que existem casos onde você tem que pensar bem se vale a pena ou não. Mas tá aí a análise do que a gente bolou nesses últimos anos aí na ThoughtWorks. E ficaram algumas dicas, né? Ao entrevistar o pessoal e tentar entender como funcionavam esses projetos, a gente acabou com diversos toques aí que funcionaram bem nos projetos que a gente fez e alguns que não funcionaram bem, e aí o pessoal aprendeu e mandou algumas dicas pra gente. Um deles, eu imagino que muita gente aqui leu aquele blog post dizendo que controles deveriam ser magros, modelos deveriam ser gordos. Isso foi um ponto de contenção. A gente descobriu que, na verdade, os controllers precisam ser o mais magros possíveis, eles só têm que delegar para alguma coisa, mas os modelos precisam ser cheinhos, eles não precisam ter toda a lógica do sistema. Eles precisam ter o suficiente da lógica do sistema que tem a ver com o modelo de negócio. Algumas coisas são apresentação, algumas coisas são helpers e por aí vai. Esses caras não precisam necessariamente ficar no modelo. A gente descobriu isso ao tentar trazer tudo para o modelo e percebeu que as nossas classes estavam ficando gigantescas e difíceis de testar e tudo mais. Testar modelos com o Active Record foi uma coisa que alguns times divergiram aí. A gente teve os dois times de Atlanta e Jersey fazendo bastante coisa com stubs.
e decidiram que stubs eram bons, e aí eles fizeram stubs do banco de dados inteiro, mas eles acabaram com testes em que o objeto do modelo com quem você estava falando tinha stubs para todos os objetos com quem ele interagia. O que acontece? Você acaba com testes que quebram muito fácil. Qualquer reestruturação, qualquer remodelagem que você for fazer naquele código, acaba quebrando algum teste de algum jeito, porque, de certa forma, você está exemplificando uma interação muito, com uma granularidade muito fina entre os seus objetos. Daí, no fim das contas, eles acabaram mudando e agora estão usando os testes de Active Record do jeito Rails de fazer a coisa. Não necessariamente com os generators do Rails, mas falando com o banco de dados de verdade e montando fixtures e desmontando os dados quando a coisa termina e por aí vai. Outro problema, que na verdade acabou não sendo um problema muito grande que a gente descobriu, foi que depois de um tempo não dá para não falar com o banco usando o SQL no Active Record. O Active Record é uma abstração muito boa, muito bacana, mas ela vaza. Né? Você não tem como ignorar o fato de que tem um banco de dados por trás daqueles objetos. Quem é que está usando o Rails e está num projeto onde não tem nenhum Find My SQL? Vamos lá. O que vocês fizeram? Vocês estão usando Active Record, né? Oi? Views? Como assim? Ah, views no banco. Tá, modelo legado? Não, novo. Depois eu quero ver esse negócio, então. Um dos pontos de discussão lá foi, pô, será que é mesmo uma má ideia a gente ter consciência do fato de que o banco está ali, se a gente tem que usar um banco de dados para persistir esses objetos, isso é realmente um problema tão grande? No final das contas, acabou não sendo o fim do mundo, mas tem os seus probleminhas. Por exemplo, SQL acaba vazando para dentro do modelo, índices e coisas do gênero, stored procedures, views e coisas do gênero acabam vazando para dentro do modelo. Isolar isso é uma boa ideia, mas é uma coisa caso a caso. Requisições de longa duração também foi um problema que a gente teve bastante. Eu participei de um projeto onde a requisição de maior duração podia ter coisa de 3 horas. Era um upload de um vídeo. E a gente teve que pensar bem como é que foi na hora de fazer isso. E decidir como implementar as filas e pilhas e como fazer a integração com algum sistema de agente rodando fora do servidor web para processar as requisições maiores. O problema é que durante um upload você não tem como fazer isso. Você não pode simplesmente delegar a tarefa para um worker ou para um DJ ou para algum outro plugin ou projeto Ruby desse tipo. A gente acabou usando um módulo separado do Apache, ou não, desculpa, do Nginx na época, para receber esse upload, processar o arquivo fora do Ruby e fora do Rails também, e tomar conta disso aí. Então, se você tem algum upload ou se você tem alguma requisição que precisa fazer algum trabalho demorado, já tenha isso pronto na mão ali, para não ter nenhuma surpresa mais para frente. Controlar as gems foi uma outra coisa que teve um pouco de contenção. Imagino que hoje em dia isso já esteja resolvido, né? Alguém foi na palestra do Thor, do Valim? Depois vocês me explicam como é que funciona isso. A gente teve um problema sério com o controle das versões de gems que estavam dentro do projeto, que tem uma decisão meio dificinho que você tem que fazer no começo do projeto. Você vai colocar as gems no controle de versão junto com todo o resto, ou você vai fazer um scriptzinho que baixa todas as gems nas versões certas e deixa a coisa funcionando. Essas duas estratégias funcionaram, mas não ter uma dessas duas estratégias no lugar certo, na hora certa, desde o começo do projeto, foi um pouco confuso.
Por quê? Porque todas essas gems têm ciclos de atualização diferentes. Algumas versões novas quebram a funcionalidade existente, você tem que pensar bem antes de fazer o upgrade. Algumas dessas gems param de funcionar, algumas dessas gems têm mesmo defeitos e tal que atrapalham bastante. Então, no seu projeto, quando rolar uma atualização dessa, agende tempo para fazer isso. Saiu uma versão nova do Rails, deixa umas 3 tarefinhas ali para conferir mesmo que o upgrade deu certo. E tente não ficar muito para trás nas atualizações. A gente teve um problema sério lá, num dos projetos onde a gente estava usando o Murb. E a gente acabou ficando 4 ou 5 versões para trás do Murb, porque não deu tempo de fazer a atualização. A gente falou, não, depois a gente faz de uma vez só. No fim das contas, acabou demorando muito fazer isso. E foi bem complicadinho. Com as mudanças de APIs e tudo mais, vale a pena se manter atualizado aos pouquinhos. Desenvolver em Windows ainda é um problema sério. Eu acho que só teve uma solução que foi aceita globalmente pela ThoughtWorks até agora. O consenso é de que desenvolver em Windows não dá certo. Zoado, né? Mas fazer o quê? Tem alguns paliativos. O Cygwin, a versão do Cygwin ainda está bem rudimentar e o acesso a arquivos dela é bem lento. Então, se você for colocar uma aplicação Ruby para rodar em produção no Windows, você vai ter uma degradação bem séria de performance. Para desenvolver, não é o fim do mundo, mas ainda é bem dificinho. A estratégia que a gente adotou quase que universalmente até agora foi usar um Linux ou migrar para um Mac ou fazer algo desse gênero, mas ir para o lado Unix da coisa. Um dos problemas que veio dessa atualização das gems tão insana que teve nos últimos anos, aí a gente viu muita gem nova, muito plugin novo, muito código que foi parte de algum projeto e depois foi transformado em uma coisa um pouco mais genérica e virou um plugin. Uma coisa que eu vi com uma certa frequência até é alguém começar um projeto em Rails, gerar o código e parar tudo que está fazendo, vai lá procurar uma série de plugins, instala uns 15, 20 plugins, e aí o cara pensa, eu acho que agora eu vou escrever alguma funcionalidade. Não se empolgue tanto. As versões desses plugins estão mudando toda hora. Muitos deles introduzem incompatibilidades de API que são difíceis de lidar depois, e você tem que agendar tempo para os upgrades e tudo mais. Alguns desses plugins não têm o mesmo controle de qualidade do Rails, então confira se o plugin que você está prestes a instalar ou prestes a introduzir no seu projeto tem mesmo um nível mínimo de qualidade ali, e se ele está bem adotado ou se ele está bem estável. Converse com os desenvolvedores principais do projeto, do plugin, sabe? Tente entender melhor como a coisa vai funcionar no seu projeto, mas pensando em, sei lá, alguns meses de atualizações e pensando mais para frente. Não pense tão imediatamente no que está acontecendo agora. E é isso aí, galera. Eu queria deixar a palestra um pouquinho mais curta para a gente ter um pouco mais de tempo para dúvidas. Quem tem alguma? Essa aqui é uma pergunta nada a ver com a tua palestra, em relação à linguagem IO, que é uma linguagem que eu cheguei a estudar ela antes ainda de aprender Ruby mesmo. E eu ia te perguntar por que tu te interessou por essa linguagem e até, pelo que eu vi, tu desenvolveu um fork dela e qual a tua pretensão com ele, enfim. Tá, só um pouquinho de contexto, então. IO é uma linguagem que foi escrita por um cara chamado Steve DeCourty em São Francisco, eu acho. E esse cara faz muito trabalho ligado a computação gráfica e IO foi uma linguagem que saiu, de certa forma, desse mundo, assim. Então, ele escreveu isso para ser um substituto, vamos dizer assim, de Lua e Lisp, uma combinação meio louca lá de metaprogramação, com
com foco em computação gráfica. Então tinha um módulo de OpenGL bem legal que eu estava tentando dar uma estudada. Mais para frente, em 2006 ou 2007, o Olabini, que é um dos desenvolvedores principais do JRuby, que trabalha lá com a gente na ThoughtWorks, estava a fim de escrever uma linguagem nova e eu sugeri que IO era um bom lugar para dar uma olhada. Assim. Ele já conhecia IO, já gostava bastante também. E nisso a gente ficou, sei lá, acho que uns 2 ou 3 meses sem se falar. Daqui a pouco o Olabini volta com a versão do IOC para Java, já funcionando, já tudo, assim, toda testada e tal. E aí eu voltei a brincar com isso. Mas eu não desenvolvi, não é um fork da linguagem, e eu não desenvolvi tudo que tem ali. Eu fiz alguma brincadeirinha ou outra, consertei uns bugs nas APIs e tal, mas não teve nada muito enorme que eu fiz, não. Quando é que sai o MVC do IO? A ideia é que a linguagem IO continue sendo uma coisa para brincadeira, assim. Enquanto a gente não se entender com os features de metaprogramação do negócio, a gente não vai, de propósito, fazer um framework web ainda. Não. Como tem sido a utilização de metodologias ágeis e Ruby lá? A gente usa metodologias ágeis em todos os projetos, tirando uma ou outra exceção que foi muito catastrófica, assim. E adotar Rails pareceu natural, porque o ambiente todo te encoraja a escrever testes, ele te encoraja a usar as práticas mais legais de desenvolvimento. Não tivemos nenhum problema em tornar o desenvolvimento Rails dentro da ThoughtWorks uma coisa bem ágil e bem tranquila, apesar de a gente ter batido em alguns problemas. Por exemplo, os testes com Active Record que falavam com o banco de dados seriam um pouco lentos, o pessoal ter que esperar demais antes de fazer o check-in para poder, né, ter certeza que não vai quebrar nada na integração contínua e por aí vai. Tirando isso, a gente nunca teve nenhum problema e todos os projetos da ThoughtWorks, em Rails em particular, mas nos outros também, a gente usa pair programming, as 12 práticas do XP e por aí vai. Mais alguma pergunta? Oi, vocês, desses 50 projetos que você falou, né? 50, 42, mais ou menos. 42, quantos que foram com JRuby? Não tantos. Eu imaginaria que teria sido um número maior, especialmente porque alguns anos atrás, isso já foi uma coisa que se resolveu muito bem nos últimos tempos com o Fusion Passenger. Mas antes do Passenger, não sei quem já estava mexendo com Rails por aqui, mas provavelmente vai lembrar disso. Era um pé no saco colocar um negócio em produção. Você tinha que configurar o Apache, configurar o Mongrel, ter certeza que você acertou o número de threads ali, achar um outro web server se o Mongrel não servisse, achar um outro web server se o Apache não fosse bem o que você queria usar, e por aí vai. Então eu imaginava que o JRuby ia ser uma alternativa bem cotada para esses projetos. Mas, no geral, a maioria do pessoal tinha mais interesse em aprender a manter um serviço em Rails, que também era parte da diversão da coisa e parte do aprendizado e parte da migração de talvez alguma outra tecnologia, como Java ou .NET, do que usar o JRuby em si. No geral, desenvolver em Rails usando o JRuby ainda é um pouco mais chato do que usar a VM padrão, porque ela a VM do JRuby demora um pouco mais para subir e é uma coisa que a JVM ainda empaca. Então, o pessoal do Mingle, por exemplo, escreve o Mingle usando o MRI e roda os testes na integração contínua usando o JRuby. Às vezes tem algumas coisas que quebram em um e não quebram no outro, né? Ainda tem algumas diferenças, algumas discrepâncias,
Mas isso é uma coisa que a gente está trabalhando para resolver também e está tentando manter o mais alinhado possível. O desenvolvimento do JRuby está bem legal e a gente conseguiu consertar a maior parte dos problemas de vazamento de memória e coisas do gênero que ele tinha. Então, hoje em dia, se você quiser colocar um sistema em produção, mas se você já tiver um ambiente Java e não quiser se retreinar e manter a pilha padrão lá do Ruby, o JRuby é uma ótima opção. Eu ainda não recomendaria ele para usar em desenvolvimento por causa do custo de startar a JVM. Só mais uma coisa. Queria que assim, falasse algum projeto que você achou que assim, o uso de Ruby foi bastante inusitado, assim, numa coisa diferente, sem ser com Rails. Não sei se existe isso lá. E se vocês usam outras linguagens, assim, Scala, Erlang, Sim. Haskell. Um dos projetos mais inusitados, um dos usos mais inusitados de Ruby, que ao mesmo tempo não chega a ser tão surpreendente assim, é no build. Então, tem projetos em .NET que tem um Rakefile lá, sabe? Tem, assim, esses 42 projetos que eu estou contando aqui são os projetos onde a linguagem de desenvolvimento principal foi Ruby. Mas você consegue achar um scriptzinho em Ruby em praticamente todos os outros projetos, porque sempre tem um trabalhinho ali de massagear um TXT ou compilar um negócio, por aí vai, empacotar um projeto, alguma coisa assim. Quanto às outras linguagens, tem bastante coisa rolando. Eu não acho que a gente fez nenhum desenvolvimento comercial, né, pago pelo cliente em Erlang ou Scala ainda. Eu acho que Erlang tem um certo mercado, mas que é uma coisa um tanto específica que a Thoughtworks acaba não se envolvendo tanto, meio que por como o mercado funciona e tal. Scala, eu sei que a gente já tentou usar em alguns projetos por recomendação nossa, mas acabou voltando para Java por resistência do cliente. Muitos projetos da Thoughtworks a gente tem que dividir o desenvolvimento com os clientes, né, com os desenvolvedores que são do cliente, e a gente acabou com uma certa resistência acima do normal à Scala, voltou para Java e a coisa continuou por ali. Mas é? Você poderia falar como é a sua experiência de ter trabalhado com o Martin Fowler, que é um cara super conceituado? Trabalhar com o Martin Fowler foi bem bacana. Eu nunca trabalhei diretamente com o Martin Fowler, né? O Martin Fowler está baseado nos Estados Unidos agora, e eu fiquei mais pelo escritório de Londres. Mas via o Martin Fowler direto. Ele estava sempre por lá, para alguma conferência, para alguma palestra ou algo assim. E uma coisa muito bacana que ele faz é procurar pegar o maior número de experiências diferentes e o maior número de depoimentos possível dos projetos que estão rolando na Thoughtworks no mundo inteiro e tentar achar um padrão em comum, tentar comunicar isso de uma maneira mais efetiva, mais visual. Boa parte do conteúdo dessa palestra foi organizado pelo Martin Fowler para uma palestra que ele deu na QCon. Então, ele tem esse poder muito bacana de poder chegar em todas as equipes e perguntar e extrair dados e poder procurar padrões e coisas do gênero através de uma quantidade muito diferente de projetos e uma diversidade bem grande de equipes, times, cenários políticos e contextos e por aí vai. Hoje a gente tem em Ruby um conjunto bem grande de ferramentas diferentes para teste, seja teste de integração, teste unitário. Queria saber o que vocês têm usado lá, se foi uma só ou para alguns projetos você achou que uma ferramenta servia melhor que outra. O que vocês usaram lá para teste? Não tem um ferramental padrão dos projetos em Ruby. A gente viu que a divisão entre a preferência por RSpec e Test Unit era bem grande, assim, era bem clara. Tinha gente que odiava o RSpec, tinha gente que odiava o Test Unit e não mudava de opinião de jeito nenhum. Mas, no geral, os projetos o pessoal que entra num projeto que já está rolando respeita o que já está lá e não tenta migrar tudo de uma vez só.
Então a gente acabou com uma divisão bem clara entre preferência por RSpec, Test Unit ou Expectations e mais alguns outros frameworks para testes unitários. E, no geral, a maioria dos projetos usa RSpec ou Test Unit, que são os mais estabelecidos que tem por enquanto e os que têm mais ferramental em volta, né? É mais fácil conseguir um relatório de cobertura de testes a partir do RSpec ou Test Unit do que os outros frameworks que tem por aí. Mas, dito isso, para os testes de aceitação, a gente tem visto quase que a totalidade dos projetos usando Selenium de uma maneira ou de outra. Alguns deles usam Selenium quase que exclusivamente para fazer os testes. Alguns têm uma mistura entre Selenium e WebRat. Alguns têm uma mistura entre Selenium e WebDriver e por aí vai. O Selenium é uma das poucas coisas que eu vi presente em quase 100% dos projetos, mesmo que fosse um teste pequenininho no final, só para ter certeza que a aplicação realmente subiu e que está tudo funcionando. Tá? Nessas aplicações, alguma delas não foi web? Alguma coisa tipo, que não era assim... Eu sei de 2 projetos que não eram web, que eram aplicações internas, mas eu não tenho detalhes sobre eles, infelizmente. Posso ficar te devendo essa informação para mais tarde. Obrigado. Ali atrás. Ou estouramos o tempo? Legal. Qual é a porcentagem de clientes que vocês rejeitam e por que motivos? A porcentagem de clientes que a gente rejeita? Não, cara, a gente é uma consultoria. Assim, vocês aceitam gente trabalhar não- sobre qualquer condição? Não. A Towerx tem uma faminha de cobrar caro e tal. Então a gente acaba rejeitando, vamos dizer assim, muitos clientes porque a gente não entra na faixa de preço que os caras estavam querendo para pegar 50 macacos de body shopping lá. Na grande maioria dos casos, a gente não rejeita um cliente, né? Tem que fazer dinheiro e tal. Então, por aí. Como é a adoção do Ruby on Rails no ambiente corporativo, que você tem como pré-requisitos funcionais, não funcionais, acesso ao LDAP, autenticação e autorização, acesso a um banco como DB2 ou mesmo Oracle, Cluster. E você já teve essa experiência? Eu, pessoalmente, não tive essa experiência, mas eu sei que a Towerx teve essa experiência, um dos projetos internos nossos. A Towerx é um pouquinho de casa de ferreiro, espeto de pau. Assim. Os nossos sistemas internos são meio esquisitos. A gente usa Lotus Notes, por exemplo. Eu sei, pode rir, é ridículo. Então, um dos exemplos que eu tenho é o nosso sistema interno de apontamento de horas, que é uma mistureba de LDAP com CAS para fazer autenticação, e ele fala com Oracle e por aí vai. Então, é o tipo do projeto que quase não se acha driver em Ruby estável e bom para a maioria dessas coisas, ou quando você acha um interfere com o outro, ou quando você acha ainda tem alguma coisa esquisita ali. Eu imagino que com o tempo essas coisas vão ter um uso maior e vão acabar entrando no dia a dia de uma maneira mais tranquila. Por outro lado, foi difícil. Esse projeto em particular teve problemas sérios com integração ao LDAP e Active Directory e por aí vai. A gente conseguiu vencer esses desafios e tal, mas ainda foi chatinho. Foi mais chato do que deveria ter sido. Nos outros projetos que eu conheço, onde teve alguma coisa mais enterprise, assim, os mesmos desafios apareceram. A gente acabou construindo pontes um pouco mais simplificadas para alguns web services dificinhos e por aí vai. Então, eu posso presumir que ainda não é a hora de adoção num ambiente corporativo, né? Depende. E uma das soluções para isso também é o JRuby. Né? Se não tem alguma coisa feita em Ruby, faça em Java e depois integre tudo na mesma base. Com alguns desafios que tem desenvolver em JRuby, eu ainda vejo isso como uma alternativa perfeitamente possível. Você pode ter a performance no Java em muitas coisas, e você pode ter a velocidade de desenvolvimento do Ruby, Rails e todos os frameworks que tem por aí. Só mais uma última pergunta. Você já fez a integração do Flex
com Ruby on Rails? Eu acho que não. Se eu fiz alguma coisa do gênero, eu apaguei da minha memória. O Flex me deu um baile um dia desses e eu acabei esquecendo do que eu sabia sobre ele. Assim. Mas que eu saiba, a gente não fez nenhuma integração desse tipo ainda. Você vê, como é que tá? Você chega no cliente e fala, olha, vamos usar Ruby aqui. O pessoal tá torcendo o nariz ou você nem chega a comentar isso e a galera nem sabe o que está por trás, como é que é? Depende do cliente. Né? Depende do cliente, mas geralmente a conversa é um pouco mais alto nível. É assim, o que vocês precisam para quando vocês podem gastar, sabe? Tipo, a gente pode trazer uma equipe gigante aqui para fazer isso para ontem, ou a gente pode parar e pensar e colaborar nos requisitos e falar um pouco mais de como que você quer fazer com que essa aplicação funcione. No geral, os requisitos técnicos acabam sendo discutidos ou com um pessoal de arquitetura do cliente, ou, em muitos casos, eu acho que isso é mais comum até nos projetos em Rails, o cliente já chega para a gente falando, então, a gente quer uma aplicação em Rails porque a gente é uma startup e a gente só precisa de um pessoal mais experiente para fazer isso. Legal, e aí, só adicionando outra pergunta, se for um cliente um pouco maior, tem uma equipe de infra, por exemplo. Esse projeto normalmente é hospedado pelo cliente, Sim. ou pela ThoughtWorks, não, pelo cliente. Pelo cliente, a gente não faz, E a gente não faz nenhuma hospedagem. E aí acontece algum atrito ali com o pessoal de infra que não está acostumado a fazer deploy de aplicação Rails? Tem um certo atrito. Geralmente o que a gente viu foi que a equipe de infraestrutura dessas empresas estava interessada em ver como a coisa funcionava para poder aprender a mexer com Rails também, pegar um pouco mais de conhecimento nessa área. Alguns projetos tiveram um pouco mais de atrito do tipo, não, vai ter que ser na JVM porque a gente já comprou o WebSphere e não enche o saco. E nesses casos, JRuby ou então um bom tempo de conversa e não necessariamente liderança ou pegar os caras pela mão e tal, mas discutir melhor e ter certeza que está todo mundo se entendendo ali. Você falou que vocês trabalham um pouco com Java, teve rejeito, alguns clientes rejeitaram a mudança para o Rails. Eu queria saber porque se vocês têm algum projeto usando o Rails da linguagem Groovy, ou se vocês tentaram e o cliente não aceitou, o que vocês têm sobre o Groovy? Eu não acho que a gente tenha nenhum projeto de produção onde a principal base de código é em Rails ou Groovy. Eu sei que bastante gente tentou usar e se inspirou pela coisa, e gostou e tentou brincar e tal. Mas na minha opinião pessoal, e isso não necessariamente reflete o que a ThoughtWorks diz, eu acho que se você está na plataforma Java e você quer usar Rails, é melhor você ir para o Rails, que tem uma adoção maior, que tem documentação melhor, que tem mais gente experiente na plataforma. E aí sim, dali você desvia um pouco para o seu próprio caminho, onde a sua aplicação, vê onde a sua aplicação vai te levar, do que começar por uma plataforma um pouco menos conhecida, que está no meio do caminho entre duas coisas bem conhecidas. Talvez esse argumento fale se você avaliar que o Rails e Ruby, em geral, em 2004, 2005, eram essa plataforma menos conhecida que precisava de mais adoção e precisava ter mais momento para melhorar. Eu imagino que Rails vai continuar a ter uma adoção bacana, vai ter bastante gente interessada nisso, mas que, eventualmente, Rails e Ruby vão tomar conta desse pedaço também. O que vocês fazem para ser produtivos e se entenderem quando trabalham com equipes muito grandes? Trabalho de equipes muito grandes? A gente intensifica um pouco o uso das práticas. Então, tem que espalhar mais conhecimento. Como é que a gente sabe espalhar conhecimento bem rápido? A gente faz pair programming. Então, mais pair programming com mais rotação entre os pares. E a gente tenta criar mais difusores de informação, mais telas explicando o que está acontecendo com o projeto. Tenta melhorar a comunicação o mais que a gente conseguir. No geral,
ocorre uma barreira de comunicação muito grande quando uma parte de um projeto está num país e outra parte está no outro, como é o caso do Mingle, por exemplo, onde tem um pedaço em São Francisco e um pedaço em Beijing. É difícil, não vou negar, e é um dos problemas mais sérios de fazer desenvolvimento distribuído, onde tem equipes em mais de uma localização. Mas a melhor solução que eu achei para isso até hoje, e que o pessoal da Talks tende a concordar, é aumentar e melhorar a comunicação entre todas as partes. Tem algumas coisas que complicam isso e não podem ser mudadas. Por exemplo, diferença de fuso horário. Né? Você está fazendo uma reunião achando que vai ser a primeira coisa do seu dia, mas é a última coisa do dia do cara que está quase para sair fora, cansado, tá? Você lá falando. Então, tem que ser bem pensado. Em alguns casos, quando a equipe é muito grande, isso tem que ser não controlado necessariamente da maneira vamos manter todo mundo na linha, mas ele tem que ser bem entendido e tem que ser bem respeitado. Vocês estão fazendo alguma coisa com Arduino, até conversando com o Ruby, e ontem você comentou que teve um contato com o pessoal da Thinker IT. Eu não sei se dá para você dar um overview de como foi trabalhar com eles, ou nem sei se foi algum projeto, mas como foi o contato com eles. Tá, mexer com Arduinos e computação física não foi parte do meu trabalho com a ThoughtWorks. A gente pode conversar disso depois. Mais alguém? Então tá. Pessoal, eu vou estar no stand da ThoughtWorks, se alguém quiser trocar mais alguma ideia e quiser expandir um pouco no assunto. Mas por enquanto, vamos almoçar, né? Alô?